Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, tô falando ainda aqui da cabine número 29, onde a gente faz a jornada do Bagé aqui na Arena do Grêmio. Eu tô rindo, porque as entrevistas coletivas, elas foram, não que tenha sido surpreendente, né, o que o Renato falou e o Antônio Brum, mas eu quero começar pelo jogo, porque o Grêmio teve algumas dificuldades, mas o Grêmio goleou o Guarani, conseguiu fazer 4-1, agora vai ter como adversário o Brasil de Pelotas na fase de quarta de final, lembrando que é um jogo só, não é mata-mata, não é ida e volta, é jogo de mata, então o Grêmio vai ter o mando de campo na Arena no próximo final de semana. Só que o Grêmio encontrou algumas dificuldades, faz um gol muito cedo, ali por volta de 10 minutos com um gol do Pavon que se destacou muito, fez 2 gols, teve gol do Jeromel, teve gol do estreante Diego Costa, mas o Pavon fez para mim a figura que mais chamou atenção em todo o jogo. E aí a gente tem também que lembrar de que o Diego Costa, ele tá sem jogar há praticamente 3 meses, né? Ele para de jogar dia 6 de dezembro e daqui a pouco já vai ser 6 de março. Então fazia muito tempo que ele estava sem jogar, ele tem aquela dificuldade ainda do time, né? Também do ritmo de jogo. Mas ele faz um golaço de falta que pode dar um indício aí, quem sabe de novo, do Grêmio ter alguém para cobrar falta. Isso é interessante da bola parada, porque o último gol de falta nosso foi justamente naquele Grenal lá do Beira-Rio, quando a gente perdeu o jogo por 3-2 e teve aquele gol que o Soares cobrou a falta e o Rocher acabou frangueando, né? Então ele veio pro jogo, o Diego Costa, e eu penso que ele conseguiu fazer até mais do que eu esperava para um cara que estava tanto tempo já parado. E claro, tem algumas dificuldades que o Grêmio ainda tem no sistema defensivo, principalmente pelo lado esquerdo com o Reinaldo. Só que já se esperava que o Grêmio ganhasse do Guarani de Bagé, encaminhasse tranquilamente essa passagem que já estava garantida para a fase das quartas de final, mas confirmando principalmente um jogo dentro de casa, né? A importância de tu ganhar dentro de casa, tendo a tua torcida, cerca ali de... o que deu mais de 16 mil, né, Pilar, de torcedores. Mais de 16 mil, se esperava em torno de 18 mil, mas acho que ficou, entre aspas, próximo daquele número que se imaginava para essa estreia do Diego Costa. E por que era importante o Grêmio ganhar, né? Bom, é sempre importante ganhar, né, Bagé? Mas o Grêmio vinha de uma... derrota no Grenal e depois no meio de semana tinha perdido pro São Luís de Juiz. Bom, mas aí chegou a entrevista do Renato, né? E a gente sabe, e durante a live eu tava até rindo, e eu comecei rindo agora, porque foi sensacional. O Renato é um personagem do futebol. E o Renato, muitos torcedores do Grêmio, principalmente os renatistas, que torcem mais pro Renato do que pro Grêmio, eles não compreendem quando eu critico o Renato. Mas eles não se lembram que eu também elogio o Renato. Então tem aquela confusão assim, parece que quem critica o Renato é colorado. Só é gremista quem ama o Renato. Não, não é isso. É que eu preciso avaliar o Renato enquanto técnico do Grêmio. Para mim, o primeiro tempo hoje foi um primeiro tempo de um time torto, que no segundo ele consegue melhorar mesmo sem mexer em peças. Ele deu oportunidade de novo pro Cristaldo, chamou atenção no começo do jogo quando ele tira o Kaique e ele coloca para jogar o Grando, mas é importante também que ele tenha o Grando treinado e com ritmo de jogo. Por quê? Porque ali na frente ele não sabe até quanto tempo ele vai ficar sem o Marquezinho. Tem um departamento médico, o Lucas Pilar trouxe uma informação aí que tranquiliza o torcedor do Grêmio, porque não vai ter a necessidade de cirurgia ou Carbajo, mas eu vou explicar isso melhor num outro vídeo. Mas aí vai para a entrevista coletiva e o Renato com o pé molhado. E aí chegou lá, obviamente, que o Renato pagou geral para todo mundo. Criticou os cornetinhas de ar-condicionado. A galera pergunta se eu sou um deles. Cara, eu trabalho no ar-condicionado e eu sou, por muitas vezes, corneteiro. Pode ser que eu seja um deles, mas não quer dizer que o que o Renato diga seja para mim. Tem outros tantos corneteiros, até porque ele sabe que eu sou gremista. Tem corneteiro que não é gremista. O Renato pode estar dirigindo a esses caras. Mas a entrevista do Renato foi muito boa. Eu tava rindo na live e os renatistas, alguns bravos comigo. Como assim? Tu tá debochando do maior ídolo do Grêmio? Não. Eu tô rindo porque o Renato ele consegue conduzir a entrevista do jeito que ele quer. E aí o Renato estava muito incomodado, embora ele diga que ele não seja afetado pelas coisas que a imprensa diz, ele estava muito incomodado, porque estava praticamente todo mundo dizendo assim, pô, o Renato manda no Grêmio, faz o que quer, ele que se governa, ele não foi porque ele não quis para Ijuí. E aí o Renato trouxe alguns destaques, alguns detalhes. Por exemplo, ele disse que a Recopa Gaúcha do ano passado, quando tem a estreia do Soares, que foi aqui na Arena, que o Grêmio ganhou, goleou e teve hat-trick, 3 gols do Soares, o Renato disse que ali o Grêmio pagou pro São Luís de Juiz, comprou um mando de campo para poder ter o jogo aqui na Arena. E que então, pela Federação Gaúcha de Futebol, esta partida de Recopa não teria que ser lá em Juiz, teria que ser em Porto Alegre. E aí seria uma falha da Federação Gaúcha de Futebol. Independentemente de qualquer coisa, o Renato disse que, primeiro, que ele não manda no Grêmio, que ele respeita o presidente, citou inclusive na época do presidente Romildo Bolzan Júnior também era assim, eu nunca fiz nada sem que o presidente soubesse. E ele deixou muito claro, eu não mando no Grêmio.
Aí passou 2 minutos e o Renato diz o seguinte: e outra coisa, já que os cornetinhas estão... Enquanto não pararem com as críticas injustas, agora eu nem vou perguntar ao presidente, eu estou definindo, o CT vai estar fechado, não adianta nem vir aqui que nenhuma imprensa vai entrar. E aí, automaticamente, fica muito claro, sim, que o Renato manda no Grêmio. E tá tudo certo, acho que o problema é quem tá no Grêmio que resolve comprar uma situação de proibir a imprensa. A imprensa, quando vai fazer a cobertura, ela é um elo, né? Ela faz a ligação do que está sendo dito pelos jogadores, os jogadores estão dizendo, para quem está recebendo essa informação, que é o torcedor. É através da imprensa que o torcedor descobre que tem camisa nova para vender, que o torcedor descobre que tem plano novo de sócios, que o torcedor descobre várias situações, porque o próprio Grêmio procura a imprensa para divulgar. Então, se o Grêmio quer cortar esse elo, sei lá, vai tentar transformar. O Atlético Paranaense fez isso um tempo. O Atlético, por exemplo, se ele perdesse o jogo de 2-1, passava só o gol do Atlético, não passava os gols que ele tinha tomado. A Coreia do Norte faz muito isso também. Mas aí a escolha de cada um. Mas o Renato é um personagem. E aí veio o Antônio Brum, e claro que o Antônio Brum fez questão de dizer que não, que o Renato não manda, e que essa decisão de travar, de impedir o acesso da imprensa a partir da semana que vem no CT Presidente Luiz Carvalho, foi decidida em conjunto. É óbvio que não foi. O Renato nem tinha essa decisão. O Renato foi para a coletiva e daqui a pouco ele diz assim, e outra coisa, a partir de agora então não vou nem perguntar para o presidente, está decidido por mim. Ou seja, foi no instinto que o Renato fez, não tinha nada decidido, ficou até constrangedor o que disse o Antônio Brum. De toda forma, o que importa é que o Grêmio goleou, o Grêmio vai enfrentar o Brasil de Pelotas na fase da quarta de final, e sim, o Renato manda no Grêmio, embora ele diga que não, e embora o Antônio Brum tenha dito que tinha sido algo em conjunto. Não foi, né? Convenhamos. Mas eu quero saber o que tu pensa. Muito obrigado pelos números que nos deram na jornada do Bagé. Te inscreve no canal, deixa teu like e aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.